Existe uma verdade sobre o narcisista que quase ninguém tem coragem de dizer. Quando você para de se importar de verdade, não é você quem perde poder, é ele. E isso muda tudo. O mais curioso é que não acontece com brigas, confrontos ou discursos fortes. Acontece em silêncio, quando o narcisista, seja ele homem ou mulher, percebe que não tem mais acesso às suas emoções, algo quebra por dentro, e os sinais aparecem um por um, de forma quase previsível. A maioria das pessoas interpreta errado, acha que é desinteresse ou maturidade. Não é, é perda de controle. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que acontece na mente do narcisista quando ele percebe que você não se importa mais. E por que esse é o ponto em que o jogo vira de verdade. Se você ficar até o final, vai enxergar comportamentos que nunca mais conseguirá ignorar. Atitude 1. Ele muda o tom com você. Ele não grita mais, não ironiza como antes, e isso confunde. O narcisista troca a arrogância por um jeito estranho, quase educado demais. No narcisismo, mudança de tom nunca é maturidade repentina. É cálculo, leitura de cenário, ajuste fino de comportamento. Quando ele percebe que você não reage igual, algo trava por dentro. A voz fica mansa, o sorriso aparece fora de hora. Não é respeito ainda, é cautela disfarçada. E cautela, no mundo do narcisista, é sempre sinal de alerta. Esse silêncio educado costuma assustar mais do que o ataque direto. Esse tom novo tem um objetivo bem claro: provocar confusão emocional. O narcisista sabe que você estava acostumado com ataques diretos e agora entrega a educação fora de contexto. Isso desmonta, gera dúvida, faz a pessoa pensar: será que eu exagerei? No jogo do narcisismo, confundir é uma forma sofisticada de controle. Ele não quer paz, quer testar se ainda afeta você. Quer saber se essa nova versão dele ainda mexe com algo aí dentro. Se mexer, ele sabe que ainda tem espaço. Na prática, isso aparece em frases suaves, quase educadas demais, depois de anos de desrespeito. Um bom dia inesperado, um tom calmo depois de meses de agressividade, um pedido feito com falsa gentileza. Parece mudança, mas não é. É um teste silencioso. A melhor resposta aqui não é confrontar nem se empolgar. É manter o mesmo comportamento estável, sem recompensa emocional. Neutralidade é o idioma que o narcisista menos entende. Quando você não reage ao tom novo, algo importante acontece. O narcisista percebe que perdeu o botão que apertava você com facilidade. Ele muda o tom porque sente que perdeu acesso, não porque evoluiu. Esse detalhe muda tudo. Entender isso evita recaídas emocionais e impede que você confunda estratégia com transformação. No narcisismo, quem muda de verdade não precisa testar ninguém, nem jogar com sua emoção para se sentir no controle novamente. Atitude 2. Ele tenta provocar uma reação. Quando percebe que o tom mudou e não funcionou, o narcisista muda de estratégia. Ele passa a provocar. Pequenas alfinetadas, comentários atravessados, ironias sutis, tudo milimetricamente calculado. No narcisismo, provocar não é impulso, é ferramenta. Ele não quer diálogo, não quer esclarecimento, não quer resolver nada. O objetivo é simples: arrancar emoção. Se você reage, ele sente que ainda existe acesso emocional, ainda existe controle. Para ele, reação é prova de presença. Essas provocações costumam vir disfarçadas de brincadeira, opinião inocente ou comentário solto, algo como uma indireta sobre seu jeito, sua aparência ou suas decisões recentes. Parece pequeno, mas não é. O narcisista aposta que você vai se explicar, se defender ou perder a calma. No jogo do narcisismo, qualquer reação emocional já é vitória. Não importa se é raiva, tristeza ou ironia, o que importa é sentir que ainda te afeta. Mesmo o silêncio nervoso é observado. Na prática, isso acontece quando você recebe uma mensagem fora de contexto, um comentário ácido em público ou uma crítica sem querer. Ele observa em silêncio. Se você responde rápido demais, ele aprende. Se você se justifica, ele anota mentalmente. A resposta mais poderosa aqui não é inteligente nem sarcástica. É simples. É não reagir emocionalmente. Se precisar responder, que seja curto, neutro e sem energia. Menos palavras,
menos brechas. Quando essa provocação não gera efeito, o narcisista começa a sentir algo desconfortável, impotência. Ele percebe que perdeu o botão da reação automática. Isso desorganiza o narcisismo, porque o controle sempre foi emocional. Sem emoção, não há jogo. Entender isso muda sua postura por completo. Você deixa de tentar vencer discussões e passa a vencer pelo silêncio estratégico, aquele que não alimenta, não confronta e não devolve poder. É aí que o jogo começa a virar. Atitude 3. Ele finge indiferença. Depois de provocar e não obter a reação esperada, o narcisista muda novamente de máscara. Agora ele finge indiferença. Age como se você não importasse mais, como se nada tivesse efeito. No narcisismo, indiferença nunca é ausência de interesse, é encenação. Ele fala menos, responde seco ou simplesmente some por um tempo. Isso não é desapego, é tentativa de recuperar a sensação de superioridade perdida. O silêncio dele é barulhento, cheio de intenção e expectativa. Essa indiferença é estratégica, porque costuma gerar ansiedade em quem ainda está se reorganizando emocionalmente. O narcisista aposta que você vai estranhar, duvidar de si e pensar que fez algo errado. No fundo, ele observa tudo. Quem você segue, o que posta, se sorri e se parece bem. Ele quer confirmar se ainda é relevante. Fingir que não liga é a forma que o narcisismo encontra de tentar parecer acima do jogo, mesmo ainda preso a ele. É teatro emocional de alto nível. Na prática, isso aparece quando ele para de puxar assunto, mas continua presente à distância. Visualiza stories, aparece em ambientes comuns, pergunta de você para terceiros. Parece desinteresse, mas é vigilância. O erro comum aqui é tentar chamar atenção ou se explicar. A resposta mais eficaz continua sendo consistência emocional. Viver sua rotina, manter seus limites e não mudar comportamento para ser notado. Indiferença verdadeira não precisa ser anunciada, simplesmente acontece. Quando essa indiferença encenada não provoca insegurança, algo quebra por dentro. O narcisista percebe que não dita mais o ritmo emocional. Isso atinge diretamente o narcisismo, que depende de comparação e validação externa. Ele entende, mesmo sem admitir, que perdeu posição. Esse é um ponto silencioso de virada, onde você deixa de ser peça e passa a ser alguém fora do alcance emocional dele. E isso incomoda mais do que qualquer confronto direto. Atitude 4. Ele reaparece do nada. Quando percebe que a indiferença encenada não abalou você, o narcisista muda novamente de rota. Ele reaparece do nada, como se o silêncio anterior nunca tivesse existido. Uma mensagem inesperada, uma lembrança antiga, uma coincidência cuidadosamente construída. No narcisismo, esse reaparecimento nunca é impulso emocional verdadeiro. É cálculo, é teste de acesso. Ele surge no momento exato em que você parece mais centrado, mais estável, menos disponível emocionalmente, porque é aí que a perda começa a incomodar de verdade. O tom desse retorno costuma ser casual, quase inocente, nada direto, nada explícito, algo como "lembrei de você hoje" ou "vi isso e achei a sua cara". O narcisista sabe que memórias são atalhos emocionais poderosos. Ele não volta para conversar, não volta para resolver, não volta para se responsabilizar, volta para medir terreno. Quer saber se ainda desperta algo, se ainda existe resquício de vínculo, se ainda consegue entrar sem esforço. No jogo do narcisismo, reaparecer é uma forma silenciosa de sondagem. Na prática, isso acontece quando você recebe uma mensagem fora de contexto, dias, semanas ou meses depois. Não há pedido, não há assunto real, não há clareza, só presença. O erro mais comum aqui é interpretar isso como saudade genuína ou abertura para algo novo. Não é. A resposta mais consciente continua sendo simples e estratégica. Educação sem intimidade. Respostas curtas, sem engajamento emocional, sem resgatar o passado. Quando você não alimenta o movimento, o teste perde força rapidamente. Quando esse reaparecimento não gera acolhimento emocional, algo importante acontece por dentro. O narcisista sente exclusão. Ele percebe que já não entra como antes. Isso fere diretamente o narcisismo porque acesso sempre foi sinônimo de poder.
Sem acesso, ele entende que perdeu posição. Esse é um momento silencioso, mas decisivo, em que você deixa de ser previsível. E para o narcisista, nada é mais desconfortável do que perceber que perdeu o controle, sem que você tenha dito uma única palavra. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque você viveu isso por dentro. E ninguém passa por um jogo de narcisismo sozinho, ou sozinha sem se confundir em algum momento. Por isso, eu organizei tudo isso numa coleção completa, que continua exatamente o que a gente está falando aqui. É um livro virtual. Você recebe na hora, direto no celular e no e-mail, e pode ler com calma, no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal para continuar aprendendo e se fortalecendo. Atitude 5. Ele se faz de vítima. Quando o reaparecer não gera abertura, o narcisista troca de papel. Agora ele vira vítima. Surge com discursos de sofrimento, solidão, arrependimento ou injustiça. No narcisismo, vitimização não é dor elaborada, é estratégia emocional. Ele fala de cansaço, de tudo que deu errado, de como se sente incompreendido. Não é um pedido de ajuda real, é uma tentativa de ativar culpa, empatia e responsabilidade emocional em você, como se ainda fosse seu dever cuidar do estado emocional dele. Esse discurso costuma vir carregado de frases vagas e emocionalmente pesadas. Ninguém me entende. Tudo sempre dá errado para mim. Acho que perdi tudo. O narcisista não assume erros. Ele se coloca como alguém que sofreu demais. No fundo, ele espera que você se aproxime, explique, acolha ou, no mínimo, alivie esse peso. O narcisismo usa a culpa como laço invisível, porque sabe que pessoas conscientes ainda têm empatia, mesmo depois de terem sido feridas. Na prática, isso aparece em mensagens longas, desabafos repentinos ou relatos dramáticos sem pedido direto. Parece vulnerabilidade, mas não é. Vulnerabilidade real vem com responsabilidade, não com cobrança emocional silenciosa. O erro comum aqui é tentar consolar, aconselhar ou assumir o papel de apoio. A postura mais saudável é escutar sem se envolver, responder sem absorver e lembrar que você não é terapeuta nem salvador. Compaixão não exige sacrifício pessoal. Quando essa vitimização não gera resgate emocional, o narcisista sente algo profundo, abandono simbólico. Ele percebe que não consegue mais te puxar pela culpa. Isso desmonta o narcisismo, porque a manipulação emocional sempre foi um atalho para controle. Ao não assumir esse papel, você quebra um ciclo antigo. E, em silêncio, o narcisista começa a entender que você não responde mais aos personagens que ele cria para te manter preso emocionalmente. Atitude 6. Ele tenta competir. Quando a vitimização não funciona, o narcisista muda novamente o jogo. Agora ele tenta competir. Passa a exibir felicidade exagerada, novas pessoas, sucesso repentino, planos grandiosos. No narcisismo, nada disso é espontâneo. É performance. Ele quer provocar comparação, despertar insegurança e, principalmente, reacender a dúvida interna. Será que eu perdi algo? Essa encenação não é para o mundo, é direcionada. Tem você como público-alvo, mesmo que ele nunca admita isso. Essa competição costuma aparecer de forma teatral. Fotos sorrindo demais, conquistas anunciadas com urgência, relações mostradas como perfeitas. O narcisista exagera porque precisa convencer, não apenas mostrar. No fundo, ele quer medir seu impacto. Quer saber se você observa, se sente algo, se reage. O narcisismo depende desse espelho emocional. Sem reação, a exibição perde sentido e começa a revelar um vazio difícil de sustentar por muito tempo. Na prática, isso acontece quando você percebe mudanças bruscas no comportamento público dele. Tudo parece melhor, mais intenso, mais feliz do que nunca. O erro comum aqui é comparar sua realidade interna com a vitrine emocional dele. Não caia nessa armadilha. O que é exibido raramente é vivido. A postura mais saudável é manter foco na própria vida, reduzir exposição e não usar redes sociais como termômetro emocional. Quem está em paz não precisa provar nada. Quando essa tentativa de competição não gera insegurança, o impacto é profundo. O narcisista percebe que não dita mais seu valor nem seu ritmo.
Isso fere diretamente o narcisismo, que sempre se alimentou da comparação. Sem plateia emocional, a performance perde força. Nesse ponto, ele começa a entender que você saiu da disputa e sair do jogo é a forma mais silenciosa e eficaz de vencer alguém que vive de controle emocional. Atitude 7. Ele fica instável. Quando competir não provoca reação, o narcisista começa a perder o eixo interno. Surge a instabilidade. Ele oscila entre carinho e frieza, aproximação e afastamento, atenção e silêncio. No narcisismo, essa oscilação não é confusão inocente, é reflexo de perda de controle emocional. Ele não sabe mais qual máscara funciona. Um dia, tenta ser agradável, no outro, volta a ser distante. Essa montanha-russa revela mais do que ele gostaria: desorganização interna. Essa instabilidade costuma confundir quem observa de fora. Parece que ele está mudando, tentando, sofrendo, mas na prática é o contrário. O narcisista está reagindo à perda de previsibilidade. Antes, ele sabia exatamente como te afetar. Agora não. O narcisismo depende de respostas previsíveis para se sentir seguro. Quando essas respostas somem, surge ansiedade, impulsividade e comportamentos contraditórios que ele mesmo não consegue sustentar por muito tempo. Na vida real, isso aparece em mensagens carinhosas, seguidas de silêncio frio, convites inesperados, seguidos de afastamento, elogios misturados com pequenas críticas. O erro comum aqui é tentar acompanhar o ritmo dele, ajustar seu comportamento para entender o que está acontecendo. Não faça isso. Estabilidade emocional se mantém com constância, não com adaptação ao caos alheio. Manter limites claros e respostas coerentes é o que mais evidencia essa instabilidade sem você precisar apontar nada. Quando essa oscilação não encontra eco emocional, o impacto é profundo. O narcisista percebe que está sozinho na própria confusão. Isso fere o narcisismo, porque ele sempre usou o outro como regulador emocional. Sem esse apoio invisível, a instabilidade aumenta e fica evidente até para ele. Esse é um estágio em que o controle já não existe mais. Apenas tentativas desconexas de recuperá-lo, todas cada vez menos eficazes. Atitude 8. Ele começa a te respeitar em silêncio. Quando todas as tentativas anteriores falham, algo muda de forma definitiva. O narcisista começa a te respeitar em silêncio. Não é um respeito declarado, não vem em forma de pedido de desculpas nem de reconhecimento explícito. No narcisismo, respeito raramente é verbal. Ele aparece na cautela. Menos invasão, menos provocação, menos tentativas de acesso emocional. O narcisista percebe que você não está mais disponível para o jogo, e isso redefine os limites. Esse respeito nasce de uma constatação simples e dura. Ele não te controla mais. Sem controle emocional, não há poder. O narcisista passa a medir palavras, a manter distância, a observar antes de agir. Não porque virou alguém consciente, mas porque entendeu que ultrapassar certos limites agora tem custo. O narcisismo aprende pelo impacto, não pela empatia. E o impacto aqui é a perda definitiva de acesso ao seu mundo interno. Na prática, isso aparece quando ele para de invadir seu espaço emocional. Menos mensagens, menos testes, menos presença forçada. Pode até existir contato, mas ele é diferente. Mais formal, mais contido, quase burocrático. O erro comum nesse estágio é achar que isso significa cura ou mudança profunda. Não significa. Significa limite respeitado. E limite respeitado já é uma grande vitória para quem saiu de um ciclo de narcisismo sem se perder de si. Quando esse respeito silencioso se estabelece, algo importante se consolida dentro de você. A paz deixa de ser frágil. Você não vive mais em alerta, nem esperando a próxima movimentação. O narcisista entende, mesmo sem dizer, que você saiu do alcance. Esse é o ponto final invisível do jogo emocional. Não há celebração, não há confronto. Só a tranquilidade de quem recuperou o próprio eixo e não precisa provar nada para ninguém. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo algo simples como: "Isso fez sentido para mim", ou "Eu precisava ouvir isso". Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo para sair desse ciclo. E deixa eu te dizer algo importante. Você não é fraco, não é confuso, não é exagerado.
Você só ficou tempo demais preso dentro de um jogo emocional invisível. O narcisismo faz isso. Ele bagunça a percepção, distorce sentimentos e faz a gente duvidar de si mesmo. Existe uma dor real aí, uma ferida que não apareceu do nada, mas também existe um caminho claro de recuperação, e ele começa com o entendimento, não com culpa. Por isso, o material que eu deixei disponível não é um extra, nem um complemento opcional. Ele é necessário para organizar tudo o que você viveu, sentiu e ainda não conseguiu nomear. É o tipo de conteúdo que traz clareza, devolve o eixo emocional e ajuda você a sair da confusão mental que o narcisismo deixa. Não é sobre aprender mais teoria, é sobre se libertar por dentro. Agora, não é apenas um livro isolado, é uma coleção completa, pensada para funcionar como continuação natural de tudo o que você acabou de ouvir aqui. Um dos conteúdos te ajuda a entender a linguagem, os jogos mentais e os padrões do narcisista. Outro te guia na reconstrução da autoconfiança, da identidade emocional e da força interna que foi sendo corroída com o tempo. Tudo se conecta, tudo conversa entre si, como um caminho de saída organizado. E é importante explicar isso de forma simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e também no seu e-mail. Não precisa esperar entrega física, não precisa correr. Dá para ler com calma, no seu ritmo, no horário que você quiser. É acessível, direto e feito para acompanhar você nesse processo. O acesso está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. É só clicar ali e seguir as orientações, sem complicação. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Você não está sozinho ou sozinha nessa caminhada. Até o próximo vídeo.